Em que momento aconteceu a experiência da Comuna de Paris? No momento de uma fissura da classe dominante, no momento de uma crise, no momento da Guerra Franco-Prussiana. Disputa entre dois impérios capitalistas, um que estava para se tornar império e o outro que já era, a França. E na hora H, da classe operária que tomou o poder em Paris e que estavam antes guerreando, os dois proletariados dos dois países, da Prússia e da França, guerreando, se matando entre si, em nome das suas burguesias, quando a consciência de classe se pôs para essa camada, na consciência de classe que estava mais avançada no proletariado francês, eles pegaram as armas que estavam em suas mãos, da luta burguesa, e ao invés de mirar para o proletário prussiano que estava na sua frente no campo de batalha, viraram as baionetas para a burguesia e tomaram o poder da burguesia francesa. Evidentemente que a burguesia, ainda não tão burguesia, lá em associação com os Junkers e toda a questão da terra, né, do latifúndio prussiano, fazendo uma reforma pelo alto com aquela incipiente burguesia, foram em socorro, evidentemente, da burguesia francesa e massacraram a Comuna de Paris, mas é a experiência que fica e que nós não podemos começar do zero, não precisamos. E um outro claro e objetivo exemplo, quando é que acontece a Revolução Russa? Essa vitoriosa, essa desdobrada, né? Essa sem a derrota que sofreu a Comuna de Paris, pelo menos não nesses termos, né? No meio da Primeira Guerra Mundial, de uma disputa imperialista mundial. Então, se nós temos, e tem outros exemplos, é que eu não vou me estender aqui, mas esses dois são tão significativos que eu digo aqui, dá para apontar saída em momento de crise? Claro, há uma fissura hoje da classe dominante, sim, que fissura? Dá conta dessa crise? E nesse momento ela foi obrigada com a pandemia, olha aí o brinde, né, que a gente recebeu, a admitir publicamente essa balela que o Maurício colocou no início, né? Que não há oposição entre economia e vida. Ela foi obrigada, como classe dominante, a admitir diante de todos nós trabalhadores que ela precisa da gente na fábrica, que ela precisa da gente no comércio, que ela precisa da gente no campo, ela precisa do proletário. Ela teve que dizer, os trabalhadores têm que voltar, senão a gente morre. Então, ela não se basta. Não adianta ser o empresariado do terninho bonito, da fala mansa do senhor Dória aqui em São Paulo, e ficar nessa briguinha da direita, que o Maurício também colocou aqui no início, e a esquerda assistindo, tentando fazer uma frente ampla, usando um argumento do fascismo, que a gente pode até discutir aqui, mas uma frente tão ampla, que além de não ter eficácia, eu não estou vendo essa esquerda se colocando aqui nesse momento, ela está de costas para essa classe trabalhadora. Frente ampla de costas para a classe trabalhadora não é frente ampla, né? São as costas para aqueles que fariam a possibilidade de enfrentamento com a direita, né? Então, é desse ponto de vista que eu quero aqui abordar duas dimensões fulcrais, de raiz. A primeira, a dimensão material da crise, e a outra dimensão, que é a dimensão ideológica da crise. Eu vou me prender mais aqui à dimensão ideológica da crise. O que eu tinha para falar da condição material, que o Ricardo vai aprofundar, foi essa abertura que eu fiz. Então, nós aqui vamos estar falando de revolução, e se estamos falando de revolução, é porque ela está atuando na contra-revolução. Nós temos uma contra-revolução burguesa, no mínimo, no mundo, desde 1848, quando a burguesia mostra sua verdadeira face contra o proletariado, e aí nós temos uma sequência, né, de habilidades, sofisticações filosófico-históricas e também políticas contra-revolucionárias burguesas, que se dão ali de 1848 para o século XIX como um todo, pelo positivismo, pelo relativismo, toda uma dimensão de necessidade social da burguesia de mostrar o seu império ideológico contra a classe operária. Claro, para responder a uma dimensão concreta, a Primavera dos Povos, de 1848, onde o proletário se põe na luta, a Comuna de Paris, que eu acabo de citar, no século XX, não só a Revolução Russa, um sem número de revoluções, de embate de dois sistemas, né?
até chegar a essa hora que nós estamos, que é uma hora de uma hegemonia historiográfica, ideológica e da burguesia extraordinária, em que o contraponto está mal dado desde maio de 68. Há uma crítica do maio de 68 para cá, mas uma crítica regressiva. Não é uma crítica revolucionária do mundo, com vistas a superá-la. E essa crítica regressiva nos engana como esquerda. Porque se ela é regressiva, ela é uma crítica que não chega a um ponto. Que ponto? O de ser mais contra-hegemônico possível. Então, acho que aqui nessa noite, a gente vai brindar aqui esse encontro com o Molinari, com o Ricardo, fazendo essa discussão, dizendo o seguinte, que nós temos que ser, diante desta crise da pandemia econômica, do capital, tudo isso que a gente está enfrentando, o mais contra-hegemônico possível. Isso é fácil? Não é. Isso dá desconforto ideológico para a gente deixa de ser aquela esquerda charmosinha, que fica falando muito de transgredir, vamos contestar, vamos ter rebeldia. São discursos que viram, né, na boca individual, né, das pessoas uma esterilização de uma palavra que nunca é lembrada. A palavra revolução, a atitude da revolução, porque a revolução demanda luta de classes, de uma classe contra a outra. Então, é um compromisso muito mais difícil de ser assumido no mundo contemporâneo. Olhemos para o mundo. Era a hora, neste momento, objetivamente falando, de todas as condições para a chamada de uma greve geral mundial. Porque é nesse momento que não adianta só transgredir, eu ter uma identidade em nome da qual eu transgrido. A revolução, como disse o Maurício, é uma das frases que a gente tem lembrado sempre, a revolução será proletária ou não será revolução. Isso está inspirado num partido dos anos 60, extraordinário, do qual a gente da Revolução Brasileira reclama a herança e se considera continuador, que é, olha o nome do partido, Política Operária. Lindo nome, extraordinário, um nome conteudístico de raiz Polop, raiz operária. Então, por que é hora de pensar na maior contra-hegemonia possível? Porque esse papo de que precisa de vontade política e a modificação de narrativas no imaginário político das pessoas, dos indivíduos, é uma concepção liberal que sequer carrega a crítica regressiva. Quando eu falo de transgressão, rebeldia, contestação, claro, quem é que é rebelde não está se pondo contra a ordem, está se pondo contra a ordem. É efetiva essa reposição contra a ordem? Não é. Então, nós temos, não é em outro momento, é agora, que avaliar as nossas chances, ter um diagnóstico e ter um programa de ação. Para isso, é que, objetivamente, a gente teria essa condição de ter a chamada greve geral mundial, que, no entanto, é evidente, por uma falta de articulação das subjetividades revolucionárias que se põem e uma ausência de uma esquerda radical, e a gente aqui, pensando a história, já identificou na Comuna de Paris e na Revolução Russa esses dois momentos, para não falar da Revolução Alemã, que, evidentemente, foi morta na raiz, mas nós temos que aproveitar essa fissura da classe dominante. Ou seja, nós não podemos transgredir de uma forma resignada, como um slogan. Eu transgrido, né? E aí, então, eu resisto. Nem sequer se chega à conjugação do plural. Eu resisto, eu transgrido, nós transgredimos. E essa ideologia pós-moderna deste irracionalismo de que o mundo não é compreensível, ela nos embota e ela nos tira a visão do processo revolucionário. Na crise agora, é a hora de virar o jogo. Antes disso, a gente teve que acumular condições materiais e a gente teve que acumular condições ideológicas. Claro que nós não estamos aqui querendo uma história em migalhas, uma história fragmentada, uma história de micropoderes. Então, onde há uma revolução proletária, há uma contra-revolução burguesa. Então, não existe mais no mundo contemporâneo possibilidade de revoluções burguesas, elas já aconteceram. Burguesia hoje é pura contra-revolução. E quando eu falo em revolução, só tem uma para dizer, é a revolução proletária.
Então, nós temos que rachar a classe dominante. E para rachar a classe dominante é na ação de classe. Como eu estou dizendo que isso aqui não é um delírio, isso aqui também não pode ser esse termo que eu acabei de citar, que eu tenho usado muito, né, para resumir a impotência política do mundo contemporâneo, é você simplesmente transgredir num âmbito liberal individual, não se organizar como classe, isso que a gente tem chamado de transgressão resignada. Por quê? Porque a transgressão resignada é esse papo que estão querendo vender para a gente agora, né, na pandemia, de que só é possível a gente lutar contra micropoderes. Não é só na pandemia, ele já vinha de antes, claro, ele vem do maio de 68. Então, eu pergunto a todos aqui que estão assistindo, né, esse extraordinário bate-papo que a gente quer fazer aqui, um papo reto. Qual que é o papo reto aqui? A quem interessa hoje, nessa sociedade do capital, do mundo contemporâneo 2020, dizer que ainda não é hora de uma ruptura? Porque quem está fazendo a frente ampla, colocando o suposto ou real fascismo dessa sociedade, realmente está sendo uma frente que não está falando em ruptura. Você vê os mesmos nomes da velha esquerda, uma velha esquerda não revolucionária, evidentemente, que está pensando sempre numa conciliação e nunca numa ruptura. Então, primeiro indicativo, não ficar só na transgressão resignada. Segundo indicativo, hora de ruptura. Para ruptura, crítica revolucionária e não crítica regressiva. Porque a crítica regressiva, ela nos engana. Não dá para dizer que alguém que está rebelde diante da sociedade, ele não esteja fazendo algum movimento que possa ser chamado de esquerda. Só que aqui nós não estamos procurando um prestígio do charme de fazer uma luta que parece que eu sou e não estou efetivando nada. Não adianta nada a gente só fazer essa resistência, né, e também de um modo resignado. Não adianta a gente sair agora lutando por democracia. Democracia é insuficiente. Democracia é considerado um valor universal e normalmente não se qualifica a democracia. Se você disser democracia burguesa não, democracia proletária sim, democracia operária sim, bom, aí a gente vai te ouvir um pouco mais. Mas ainda assim é suficiente. Transgressão é insuficiente. Identidades que não se põem dentro da classe é insuficiente. Micropoderes, onde eu luto dentro de nichos, para ver se um dia, então, lá em Júpiter, a gente consegue fazer alguma coisa, depois que todo mundo tiver morrido na pandemia, é insuficiente. Atitude individual é insuficiente. Fazer representações da luta, vou falar da pobreza? Não, vou falar das representações da pobreza. Vou falar da riqueza? Não, vou falar das representações da riqueza. Se eu digo isso, eu estou falando contra a luta de classes. Imaginário político, narrativas, autonomismo, atuar nas margens do sistema? Não! Atuar no centro do sistema, atuar na tomada do poder político. Nós temos que dizer isso sem pudor nessa noite. Não adianta uma esquerdinha cheia de pudor, de falar que não é para tomar o poder político. Não dá agora. Veja, gente, nunca é a hora da revolução, nem agora, que o mundo está morrendo na pandemia. Nem agora é a hora de falar de uma revolução, especialmente de uma revolução brasileira. Não foi em 64, a esquerda lá toda no exílio, não foi em 79, não foi na hora de 89 que se elegeu Collor, não foi no momento da transição ali de 85, não foi em momento nenhum, nem mesmo quando chegou ali o governo Lula, Dilma, o impeachment, nunca era uma hora de revolução brasileira. Então, não adianta vir aqui com papos de radicalização democrática, de democracia solidária. Tem gente que usa a palavra revolução com solidária na frente. Aí não adianta, isso daí é achar que a gente está aqui para ouvir balela, que a gente não sabe qual é a raiz das questões. Então, centralidade da democracia, não, nesse momento. Centralidade do trabalho, sim. Ação de classe, consciência de classe, ou seja, para tentar aqui finalmente fechar essa questão, é uma hora agora de pensar radicalmente em setores estratégicos da classe trabalhadora, aqueles que paralisam a produção. Setores metalúrgicos de ponta, como Sul Fluminense, ABC Paulista, claro, isso não se faz da noite para o dia, e isso depende muito da nossa organização e superação do peleguismo das centrais sindicais, mas essa é a hora de quebrar
de fazer esta ruptura. Também todos aqueles que paralisam atividades no Brasil inteiro, como os caminhoneiros. Também todos esses trabalhadores da saúde que, graças a estarem morrendo literalmente, estão salvando vidas e estão podendo trazer a nós uma possibilidade de refletir sobre uma emancipação humana para além de uma emancipação política. A luta política hipernecessária guiada pela emancipação humana, porque aí a gente se diferencia, inclusive, das revoluções que não deram certo. Então, Maurício, Ricardo, eu queria pegar nesse aspecto muito importante do que nós estamos dominados de uma ideologia pós-moderna e racionalista que nos faz pensar que a luta é no plano individual, que nos põe em disputas fratricidas em assembleias, em demandas que acabam passando por identidades, por causas importantíssimas, mas que acabam por ocultar a principal transgressão, que tem que se tornar revolução, que não pode ser resignada e que fala em ruptura, que é o processo da Revolução Social e da Revolução Brasileira. Então, eu entendo que, nesse momento, nessa hora extraordinária, não dá mais para esconder esse discurso. Ele é incômodo para uma esquerda que não quer sair do lugar, mas eu acho que aqui, nesse bate-papo entre nós três, é por onde a gente está tentando encontrar saídas, não é verdade? E essas saídas só podem ser com essa ruptura revolucionária.